tema desta noite, irmãos, que o qual Deus me inspirou a trazer essa madrugada é: sem santidade, a qual nós não veremos a Deus. Isso tem em nossa mente que Deus, Ele é um Deus santo e quer que a sua igreja seja santa. Glória a Deus, aleluia. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 23, que nos diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém. Levante a sua mão. Senhor, eu te peço que nesta madrugada o Senhor venha revelar a sua face. Amém. Vamos assim. Aleluia, Deus. Hoje, nessa madrugada, quando eu recebi o convite do nosso irmão Francisco para estar aqui com os irmãos nesta madrugada, eu fui orar a Deus, pedir uma mensagem para Deus para trazer para vocês aqui nessa madrugada. E orando, e na quinta-feira eu entrei dentro das Escrituras Sagradas num tema e comecei a meditar. Era um tema, uma mensagem bastante festiva, né? Como nós estamos numa madrugada e a gente tem em nossa cabeça que uma madrugada, uma vigília tem que ser bastante festiva. Aleluia, glória a Deus. E eu meditando em uma palavra, em um versículo, e eu falei: eu creio que é essa aqui a mensagem que o Senhor me trouxe, é essa aqui, Jesus. E me veio a voz do Senhor naquela madrugada dizendo: você não vai pregar isso. Aleluia. Você vai pregar o que eu pôr na tua boca. Você não vai agradar aquele povo, mas vai falar. Aleluia, Deus. No momento eu estremeci, temi o que o Senhor me trouxe, porque nós sabemos que a igreja brasileira está em crise de identidade. Aleluia. A igreja brasileira está passando por uma crise muito grande de identidade ao Senhor. Nesses dias eu vi um vídeo onde cerca de 8 pastores de denominações muito grandes aí que nós temos aqui no Brasil, e uma mesa maravilhosa, e o líder, o mais conhecido, nosso meio, não vou falar o nome por questão de ética, ele se levantou daquela mesa e disse: irmãos, numa live, não se preocupem, fiquem tranquilos, porque a igreja brasileira, ela nunca passou por um momento tão maravilhoso como tem passado agora. Mentira do diabo. A igreja brasileira está passando por uma grande crise de identidade. Glória a Deus. Esse atributo que eu estou trazendo aqui nesta noite, como intitulado a santidade de Deus, eu costumo dizer que é um mico-leão dourado dentro das igrejas. Glória a Deus. Isso é o que está em extinção em cima dos povos de Deus. Eu quero dizer que ainda não se extinguiu, mas está em extinção dentro das igrejas brasileiras. Não se ouve mais este atributo pregado em cima dos púlpitos,
onde os mensageiros estão deixando de pregar e ensinar a igreja de Deus acerca do maior atributo que é dado a Deus, que é a sua santidade, onde os seminários estão trocando esta doutrina maravilhosa, santidade poderosa, por doutrinas que ao qual não é relevante. A igreja brasileira, ela está perdendo a sua identidade quando se diz esse atributo, a santidade de Deus. A santidade de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós dizemos santidade de Deus, é como se eu viesse aqui nesse momento aqui, com uma fotografia, e tirasse uma foto do nosso irmão aqui. Quando você vai se tirar uma foto de uma pessoa, o que você está mostrando? O que você quer que seja pego naquela foto? Aleluia. Não é a sua aparência, a sua face? Aleluia. A santidade de Deus é a mesma coisa. Quando nós entramos na casa de Deus, o que Deus quer que a sua igreja mais pense é nesse atributo. Porque a santidade de Deus está mostrando o que é de mais belo que o Senhor Deus tem em seus atributos, que é a sua santidade para a igreja. E esse atributo, ele não pode ser tirado, não pode ser ensinado em cima do púlpito da igreja. E hoje eu quero dizer aqui neste lugar, esse atributo vai ser ensinado aqui dentro deste lugar, assim, quer o cano ou quer, vai ser ensinado nesta casa. Glória a Deus. Irmãos, não feche a sua Bíblia, não. Feche a sua Bíblia, não. Fique com ela aberta. Aleluia, Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar diferente na igreja. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar de uma forma diferente. Tente nesta madrugada no que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na sua vida neste lugar. Irmãos, a igreja brasileira, irmãos, ela tem pensado erroneamente acerca do que é Deus, do que essa santidade é importante. A igreja brasileira, irmãos, ela tem em seu coração, em sua mente, que o céu, irmãos, é simplesmente uma fábrica de presentes. Que Jesus, que Deus é simplesmente, irmãos, um Papai Noel. E que os seus anjos, irmãos, é simplesmente a rena. A igreja brasileira, ela tem passado por uma crise de identidade quando se diz santidade de Deus. A igreja brasileira, ela tem achado que Deus, ele está sentado num trono como se parecendo um vovô, aonde os netos ficam subindo, puxando seus cabelos, a sua barba, ou então tem pensado que é o seu tio maravilhoso que está ali para pegar, para que você pode ficar brincando. Mas a igreja brasileira tem se enganado profundamente o significado da santidade de Deus. Ela não tem entendido essa santidade. Ela não tem entendido esse significado profundo da santidade, da sua beleza de Deus. Hoje, e hoje eu quero passar. Eu quero que a igreja entenda um pouquinho a respeito de como se diz a Bíblia, se fala sobre a santidade de Deus, sobre este atributo de Deus. Como nos diz aqui, irmãos, no livro de Atos, quando Paulo chegou em Atenas, diante dos atenienses, eles tinham ali um altar a Deus, e quando Paulo olhou diante daquele altar, estava escrito: ao Deus desconhecido. Aleluia. Muitos irmãos, por exemplo,
Se eu chegasse aqui diante desse povo, diante desta igreja, e fizesse uma pergunta para os irmãos: quem é Deus? Aleluia, Jesus. Faça uma autoanálise dentro de si mesmo. Faça uma pergunta para ti nessa noite: quem é Deus para você? Se alguns de vocês não conseguiram definir, isso é, não podemos definir a Deus, mas Ele deixou em suas escrituras sagradas algo sobre a sua pureza, sobre os seus atributos, para que podemos conhecer. Faça uma autoanálise dentro de si a respeito desta pergunta: quem é Deus para ti nesta noite, nessa madrugada? Quem é Ele para você? Muitos não vão saber explicar a respeito de quem é Deus, de quem é o Senhor e quais são os seus atributos, que é dado, que é o que? O seu caráter, que é o que? É Deus se revelando para nós, os seus atributos mais importantes, como onipotência, onisciência, onipresença e a sua santidade. Muitos não vão saber e não vão conhecer, estão como os atenienses. Serve a Deus, canta no grupo das senhoras, entra dentro desta igreja, até mesmo pregadores, mas não conhece a Deus, não sabe quem estão pregando, não sabe a quem estão louvando, não sabe a quem estão entrando nesta noite para adorar. Dentro dos seus corações está lá um altar com Deus conhecido. E hoje eu me propus aqui nesta noite para apresentar um pouco sobre este Deus, para que vocês nesta noite venham sair deste lugar, venham sair desta casa. Talvez você entrou neste lugar achando, com dentro do seu coração, um altar também lá com Deus desconhecido. Talvez você entrou dentro desta casa, talvez você participa do corpo de Cristo, participa dos grupos de corais aqui nesta noite, senta, vem aos cultos, mas não conhece a Deus. Hoje Deus se propôs, mediante essas escrituras, de se apresentar para você neste lugar, para que você nesta noite venha sair deste lugar com o seu coração completo, entendendo e sabendo acerca desses atributos que requer no seu caráter de Deus, que é o qual Ele requer na sua vida. Nós precisamos entender, nós precisamos conhecer quem é Deus e entrar por estas portas adentro, não com um coração totalmente egoísta, olhando somente para o nosso eu, não entrar por estas portas dentro com o nosso Deus aqui no ventre, porque o nosso ventre não é lugar do nosso Deus que está lá no céu. O lugar dele nesta noite, nossa vida, é dentro aqui do nosso coração. Nesta noite Deus quer se revelar para ti como um Deus poderoso. Nesta noite Deus quer revelar este atributo sensacional, que é a sua santidade, que é o qual ele diz: não verá Deus quem não for santo. Se nós levarmos a fé, nós estamos vivendo uma época, irmãos, de lá segundo Samuel capítulo 4, que diz que acabou a glória de Deus. Aleluia, Deus. Porque eu estava até comentando com os irmãos acerca do missionário Davi Miranda, do saudoso missionário Davi Miranda. Quem viu aquele homem sendo usado por Deus, Deus usando ele para levantar paralíticos de nascença, Deus fazendo através da oração dele cego de nascença enxergando, Deus usando ele através da sua oração ressuscitando o morto. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Estava comentando que era o último homem na face da terra, que é o qual Deus usava dessa forma, produzir um avivamento diante desta terra. E nós se enganamos, irmãos. Às vezes, irmãos, eu queria, irmãos, às
vezes, irmãos, eu queria entrar aqui nesta noite para pregar outra coisa para os irmãos. Mas Deus achou necessário estar falando acerca desse atributo. Para que os irmãos venham conhecer e saber porque nós estamos tratando a nossa eternidade. A nossa que nós estamos servindo. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, a santidade de Deus, irmãos, quando nós falamos de santidade de Deus, nós estamos tratando com a moral de Deus, com o caráter de Deus, com o que Deus tem de melhor para se apresentar para a igreja. Tanto, irmãos, que se Deus não houvesse esse atributo santidade de Deus, irmãos, os outros atributos não seriam harmônicos. Por exemplo, a soberania de Deus seria tirania, a sabedoria de Deus seria esperteza, astúcia, irmãos. Imagine Deus astuto, Deus tirano, não faz ideia. Mas por causa da santidade, nós podemos colocar o que? Esse artigo o a, que define, irmãos, santidade a Deus. Isso é, ela faz harmonia, irmãos, entre as outras. Ela faz harmonia entre os outros atributos. Aleluia, Glória a Deus, aleluia a Deus. Nós vamos entrar na moral aqui de Deus. Irmãos, às vezes, irmãos, como eu posso dizer para os irmãos, o quanto é importante, irmãos, esse atributo, santidade. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para os irmãos, é claro, a santidade, irmãos, ela não só se envolve, irmãos, em respeito de exterior. Isso é, por exemplo, sobre vestes, usos e costumes. Se eu fizer uma pergunta para os irmãos, por exemplo, uma freira ou uma sultão, aquelas mulheres que se vestem, aqueles homens que se vestem por inteiro. Por exemplo, uma freira e esses da religião islâmica, você acha que eles vão ser salvos pelo que eles vestem, pelo que eles estão vestindo? O que os irmãos aqui respondem? Sim ou não? Não. Aleluia. Então, irmãos, às vezes, irmãos, nós estamos bonitos exteriormente, mas mortos internamente. Glória a Deus. Quando se trata de santidade, irmãos, é somente você e Deus que sabe. É impossível, irmãos, eu te medir a sua santidade. É impossível, mas é entre você e Deus, é pessoal e é moralmente. Às vezes nós estamos aqui exteriormente bonitos em aparência, mas por dentro estamos mortos. E santidade tem a ver com caráter moral. Quando Deus fala ser de santos, Ele está dizendo que é interno, é lá dentro, a mudança lá dentro, dentro do nosso ser. Eu concordo, irmãos, com os irmãos, que o exteriormente também faz parte também, mas há algo mais profundo ainda, como se diz em santidade, como se diz em santificação. Porque, irmãos, nós podemos estar bonitos exteriormente, mas ser devassos por dentro. Isso aí, meu Deus. Podemos estar maravilhosos, lindos, andar de Bíblia, andar de saia, não cortar cabelo, não pintar unhas, mas por dentro, irmãos, totalmente destruídos. Uma língua maldosa, uma língua machucada. Nós podemos estar bonitos, irmãos, por fora andando ali, mas por dentro ali, deseja o mal do irmão, tem ira no seu coração, e
Então, quando nós tratamos de santidade, mas é algo muito mais profundo do que exteriormente, vai muito mais além ainda. Nós podemos estar aqui se apresentando bonito e ir para o inferno todo bonitinho. Por causa do quê? Por causa que dentro de nós estamos mortos, longe de Deus, longe das coisas santas de Deus, longe de ser homem de Deus. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 7, irmãos, Mateus capítulo 7 vem retratar sobre isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então ele dirá claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então podemos ver que é lá de dentro, irmãos. Lá de dentro, flui de dentro para fora. É dessa forma que nós mostramos, irmãos, que verdadeiramente nós nascemos do Espírito, e que verdadeiramente nós somos santos, estamos santificando. Vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós temos, irmãos, que mostrar esses são os frutos e as obras daqueles que verdadeiramente são santos diante da presença de Deus. Se expõe para fora mediante os frutos do seu caráter. Oséias capítulo 4, versículo 6 aí, irmãos. Quem achar, lê para nós aí. Oséias capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Quem achar, lê para nós aí. Vamos ver se ele põe um bom de Bíblia. Glória a Deus. Amém? Levante. 4. Isso. Oséias 4, versículo 6. Lê bem alto para nós aí. Fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também Amém. eu Amém. me esquecerei dos teus filhos. Então vocês estão vendo o que faz o povo de Deus perecer? É a falta de conhecimento. Levanta a língua aí e abra lá em João capítulo 8, versículo 32. Leia aí, irmão, bem alto para nós. Amém. Aleluia. Agora outra aí, Oséias capítulo 6, versículo 3. Quem achou, lê para nós aí bem alto. Conhecer ao Senhor como a alva, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serode e rega a terra. Vocês entendem? Que Deus que perece, que faz o povo de Deus perecer, é a falta de conhecimento. O que Deus quer, irmãos, que nós prosseguimos a conhecer a Ele, dia após dia, semana após semana, ano após ano. O livro de João fala que nós passaremos a nossa eternidade, irmãos, a conhecer a Deus, esse poço profundo de conhecimento. Então o que Deus quer de nossa vida é que nós continuemos, irmãos, a conhecer os seus atributos, a conhecer a Ele, porque conforme cada vez que nós conhecemos, que nós sabemos a entender acerca do seu caráter, da sua personalidade, vem e nos traz vida, como traz no livro de Mateus capítulo 4, versículo 4, o que traz vida ao homem é semeando, é lendo, é comendo esta palavra. A igreja de Deus não
Jeremias capítulo 9, versículo 3. Leia aí para nós. 23 e 24. Amém? Leia para nós bem alto. 23 e 24. É capítulo 23, né? Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas os que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. O que mais Deus quer da nossa vida é que nós não se gloriemos na nossa força, que nós não se gloriemos no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, mas que se nós temos que se gloriar em alguma coisa, é buscar saber e entender dentro das Escrituras Sagradas o que é a Deus, o que é destas coisas que Ele quer, é dessas coisas que Ele sente prazer, é quando a igreja se debruça sobre estas Escrituras Sagradas e começa a debulhar ela, e começa a ler ela, porque é desta forma que nós conheceremos a Deus. Será que você pode entender nesse lugar? Você pode compreender nesse lugar o desejo de Deus na nossa vida, que nós conhecemos a Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Se nós conhecemos esse atributo, como se diz, santidade de Deus, aí nós vamos entender, irmãos, que nós temos que santificar. Aleluia. Glória a Deus, Quando aleluia. nós entendemos esse atributo, quando nós conhecemos esse atributo, santidade de Deus, aquilo que... Abra suas Bíblias aí, em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Lê para nós aí. Quando nós conhecemos a santidade de Deus, muda a nossa vida. Aleluia. Lê para nós aí. Êxodo capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. 4. Amém? Tem uns bons de Bíblia aí. Discipulado. Deus nesta madrugada está trabalhando de uma forma diferente na sua vida. Glória a Deus, aleluia, Deus. Amém? Amém? Entenda, fique em espírito, entenda o que Deus está dizendo para você. Lê, irmãos, levante e leia bem alto. 4. Êxodo capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Oh, glória. 3, 4. Fala assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus, aleluia. Continua. 6. Aleluia. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então vocês entenderam? Quando Moisés estava na frente de Deus, Deus primeiramente falou: tira a sandália dos teus pés. Você é santo? Quando Moisés viu com quem estava falando, ele fez: aleluia! Ele cobriu o seu rosto de Deus, porque estava na frente do Santo Deus de Israel. E quando a igreja deixa de entender o que é santidade, se torna uma igreja carnal. Aleluia, Jesus. Se torna uma igreja carnal, fria, sem temor a Deus. Porque o que traz temor a Deus é
quando o cristão ele entende isso a respeito da santidade de Deus, como Deus se apresentou para Moisés, mandando que ele tirasse a sandália do teu pé, o temor veio sobre ele tão grande que ele não pôde suportar, que cobriu as suas faces, cobriu a sua face, porque estava diante do sublime, do majestoso Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Amém. A irmã está boa de Bíblia, sempre não tem alguns varões aí valorosos aí do Bíblia. Aleluia. Lê? Não, né? Deixa o vaso aqui falar aqui. Aleluia. No ano em que o rei Josias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono, enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Por 2 cobria o rosto, por 2 cobria os pés. E por 2 voava e proclamava uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa passagem está dizendo, como diz, diante de um alto trono sublime, a visão que Isaías viu, contemplou um trono de um alto sublime, está dizendo com que diz respeito à santidade de Deus. O seu trono está num lugar alto sobre toda a sua criação, sobre tudo que ele criou. Que Isaías estava vendo ali aquele trono sublime no alto, estava dizendo, Deus estava se revelando para ele acerca da sua santidade, que estava acima de tudo na terra, que estava acima de tudo no universo, de tudo que existe na terra, é onde está o seu trono sublime e alto. Glória a Deus, E diante ainda, a leitura do texto, o que fazia, irmãos, naquele momento, que os anjos, que os serafins, que é o termo hebraico, chama, fogo ardente, estava ali diante do trono de Deus, que eles olhavam, e diz os textos sagrados, que com 2 asas ele batia, com 2 cobriam ali os seus pés, e com 2 cobriam o seu rosto, porque o que estava vindo diante daquele trono era puro, era grandioso, era majestoso, era transcendente, que a mão dos serafins, que a coisa que Deus podia suportar, o que vinha de frente daquele trono era a santidade de Deus. Que a santidade de Deus é algo tão maravilhoso, tão majestoso, que Ele quer, irmãos, transferir, que Ele quer, irmãos, que nós compartilhemos desta santidade, tanto que Ele diz: sede santo. Então podemos ver, irmãos, que essa santidade de Deus, Ele quer que nós comunhamos com Ele através dele. Mas também, irmãos, eu posso ver como tão maravilhosa essa santidade, ao mesmo tempo fulminante na vida de rebeldes, fulminante na vida mortal da vida de rebeldes. Podemos ver, irmãos, olha a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 23, capítulo 3, versículo 23. 23 e 24. Lê para nós aí quem achou. Cadê o povão? Esse é irmão aí. Vamos participar, irmãos. Aleluia.
Vem aí, Marcelo, para nós aí. 3, 24. Alguém achou aí? É. Aqui em cima do púlpito? Aleluia. Vem aí para nós, 3. Depois faz, né? O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, irmãos, que essa santidade quer que Deus tenhamos comunhão com Ele, ao mesmo tempo, ela é perigosa para a realidade. Adão e Eva erraram somente uma vez para que Deus botasse eles para correr no jardim do Éden. Uma vez só. Verdade. Aleluia. Uma vez só eles erraram para que Deus expulsasse eles de dentro do jardim do Éden e colocasse 2 querubins ali para que ninguém mais entrasse ali. Uma vez só. Verdade, meu Deus. Aleluia. Levítico capítulo 10, versículo 1. Glória. Amém? Lê para nós aí. 10, 1, né? 10, 1, irmão? Isso, Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. É mais? Não, continua o versículo 2. Então saiu fogo de Deus, então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Não podemos entendermos essa cena dessa santidade de Deus. Abiú e Abinadab não podiam entrar diante do Senhor e apresentar diante do Senhor sem primeiro ter se santificado. Eles entraram de qualquer forma diante da presença de Deus, a sua santidade, e foram fulminados por ela. Glória a Deus, aleluia, Deus. Então, mais uma vez eu digo, ao mesmo tempo que ela é linda, maravilhosa, e Deus chama para que nós sejamos santos, ela é mortal para rebeldes. Glória a Deus, aleluia. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 3. Agora eu vou deixar o povo baixar. Versículo 3, 4 e 5 até Glória o a 7. Deus. Do 3 até o 7. Segundo Samuel capítulo 6 Aleluia. até o versículo 3. Vamos aí, cadê os biblistas aí? Glória a Cadê o Deus. reformado aí com a Bíblia de reforma, dos reformadores aí? Samuel capítulo 6, segundo Samuel capítulo 6, versículo 3 ao 7. Eu já achei. Aí eu vou deixar ele tá? Pode deixar. Não fica tomando, eu amo ele. Segundo Samuel, Aleluia. capítulo 6, versículo do 3 ao 7. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzã e Aiô, filho de Abinadab, gritavam o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu a usar a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então
Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Simplesmente porque ele não era levita, não foi separado, não se santificou, foi fulminado pela santidade de Deus, pela presença de Deus. Não brinque de ser santo diante de Deus, porque você pode ser agarrado nessa terra. Aleluia! Agora, irmão, que nós conhecemos a santidade de Deus, Deus requer que nós sejamos santos também. Irmãos, abre aí, irmãos, no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aí um outro irmão já procura aí 1 João, capítulo 2, versículo 15. Amém. E um outro já procura Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem achou aí? Levanta e canta. 4 quantos, irmão? Pode falar. 4? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Romanos capítulo 12 aí, versículo 2, quem achou? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Então, irmãos, o que levou, irmãos? 1 João, né? Isso, 1 João capítulo 2, versículo 15. Lê para nós aí. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 15. É 1 João, epístola aí, né? Primeiro. Aleluia. Pode ler. Não Isso. ameis o mundo, nem que o mundo ama. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém. Irmãos, o que levou, irmãos, Tiago, João e Paulo, a sua igreja, dizendo: não pode sejais igual ao mundo. Isso é separado do mundo. Aleluia, meu Deus. Primeiramente, o que o Tiago está dizendo aqui, irmãos? Tiago ele chega a dizer, irmãos, adúltero, isso é, infiéis. É mais ou menos assim, irmãos. Por exemplo, eu moro lá na minha rua. Vamos supor, sou um cara casado. Tenho a minha esposa. E de frente da minha rua, de frente da minha casa, eu tenho um vizinho que é o meu pior inimigo. É claro que isso é uma suposição, gente. Eu não tenho inimigo de frente da minha casa. Já estou supondo com os irmãos. Pulando com os irmãos aqui. É uma história. Vamos supor que de frente da minha casa tem um pior inimigo na minha vida, aquele que eu não posso nem ver na minha frente, que sai faísca. É aquele morro, isso. E de repente eu saio uma certa manhã para trabalhar, eu chego no serviço e o meu chefe fala assim: Alexandre, como você é um bom funcionário, hoje eu estou te dando folga. Vai para casa descansar. Vai para casa, vai passear com a família. Quando eu chego em casa, irmãos, quem eu pego na cama com a minha esposa? O meu pior inimigo. Isso não é crueldade, isso é requinte de crueldade. Glória a Deus. Então o Tiago está dizendo assim mais ou menos para a igreja de Deus: quando
quando a igreja de Deus, ela se deixa levar pela idolatria do mundo, ela se deixa levar pelos costumes do mundo, ela se deixa levar pelo materialismo do mundo, Deus está chamando de adúlteros essas pessoas, está adulterando contra Ele. Olha o tamanho da importância, o tamanho do que Deus está dizendo a respeito quando Ele diz para que nós sejamos santos, para que nós sejamos separados de toda esta imundície deste mundo, porque nós somos luz para este mundo, nós somos a lamparina deste mundo, nós somos o sal deste mundo. Em hipótese alguma, a igreja de Deus, ela pode se parecer com o mundo, em hipótese alguma, a igreja de Deus pode ser carnal, porque Deus permitiu a sua igreja neste mundo para que este povo aí fora que está na incredulidade, que está na escuridão, possam passar em frente e dizer: eis aí um povo santo e diferente. Quem é nascido de Deus é diferente. Quem é nascido de Deus é homem de Deus. Quem é nascido de Deus é homem do céu. Podemos ser parecidos com o mundo, hipótese alguma, em hipótese de jeito nenhum podemos ser parecidos com Deus, porque no livro de Efésios capítulo 1 diz assim: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Quando dizem vocês imitadores de Deus, é mais ou menos assim. Por exemplo, eu sou um cara que gosta bastante do trabalho do Zé Vitor. Eu acho tremendo esse trabalho que ele faz. Eu sou um cara que admira esse trabalho dele. Por admirarmos esse trabalho, o trabalho que ele faz, isso causa o que na minha vida? De querer fazer, irmãos, de se espelhar nele, de fazer um trabalho ou igual ou semelhante ao que ele faz, ou melhor do que ele faz. Então, quando Deus está, na Bíblia aqui está dizendo em Efésios capítulo 1, sejam imitadores de Deus, é o que? É para que nós olhamos a santidade de Deus, o padrão, o caráter moral de Deus, quando se diz respeito ao pecado, como diz lá no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 3, que Deus ele não vê o mal, isso é o que? Ele é puro, Deus